Uma ótima noite para todos nós. Muito bom estarmos juntos, como sempre, aqui às terças-feiras, para esse nosso grupo de estudos, sempre acrescentando algo aos nossos conhecimentos, às nossas informações, mas principalmente nos conectando uns aos outros, formando essa egrégora de energias de amor, de paz, de equilíbrio, de harmonia, que nos permitem sempre elevar um pouco a nossa frequência vibratória. Então, enquanto o restante do pessoal vai chegando, vamos fazer a nossa oração de abertura, em respeito àqueles que já se encontram aqui a postos para nos assessorar e nos acompanhar. Pedimos a todos que elevem os pensamentos, para que possamos nos conectar aos nossos mentores, aos mentores do Lar Seara Esperança, a todos os amigos queridos que nos acompanham nesse encontro, e para que juntos elevemos uma prece ao nosso Criador, expressando a nossa mais profunda gratidão pela bênção de estarmos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada um, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Olá, Sandra, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. E Tá vocês, bom. como estão? Animados para a aula de hoje? Claro, como sempre. Todo mundo aqui a postos, estão esperando, tem algumas pessoas ainda um pouco atrasadas. A Melissa tentou entrar, caiu. Deixa eu ver se ela está com alguma dificuldade aqui. Hoje está um Você não dia está nos meio... vendo? Não Como está não? aparecendo. Agora sim. Você estava escondida. Não estava, não. Ué, não estava. Eu aqui estou desatento, então. Eu não estava vendo o teu quadrinho aí na tela. Então tá bom. Então estamos prontos para começar aqui. Uhum. Uma boa noite para você também, que eu não te cumprimentei ainda. Uhum. E Boa aí, tá noite. melhor? Não, Que franqueza. ué, você perguntou. É claro, e fez muito bem. Então tá bom. Ó a Lourdes chegando aí também. Boa noite, Lu. Boa noite. Tá Eu tô bom. tão cansadinha aqui hoje. Passei o dia com gato no veterinário. Aí eu deitei até aqui para assistir a aula. Tá bom. O importante é estar atenta. Se você dormir, a gente te acorda. Vamos lá, então. Nós vamos hoje iniciar o capítulo 15º, que trata da lei da atração. Bem Você já interessante. sabe como é que vai ser, né, Zu? A hora que você dormir, ele vai falar assim para você: ó, eles tentaram te acordar, eu não deixei, tá? Moço, é bem assim, né? Aham. Não dá para dormir, vai que me pergunta uma coisa e eu tô dormindo, não dá nem para enganar daí, né? Pois é, Exatamente. não adianta desativar a câmera, não, que a gente está de zóio no C. Pois é. É que, agora que eu percebi aqui o que estava acontecendo. Tarará. Mas enfim, vamos lá. Agora sim. Por isso que a Marília também estava escondida. Bom, a Marília vive escondida, né? Não tô escondida, não. Tô aqui, ó. Não, é Ó. que eu não tinha ativado o modo mosaico, então tinham algumas imagens que não estavam aparecendo. Agora está todo mundo na tela. Então, quando quiser, Melissa, podemos começar. Então vamos lá. Vamos lá. Lei da atração. O que está oculto no interior dita o que vai aparecer no exterior. El Moreira. A maioria de nós já teve a experiência de ter uma necessidade satisfeita no momento certo.
O livro que você abriu exatamente na página que continha a informação necessária, o estranho que se sentou ao seu lado e respondeu a uma questão que o preocupava, ou o dinheiro que chegou exatamente quando você precisava. Esses são exemplos da lei da atração. A lei da atração amplia a lei da vibração na medida em que criamos ou atraímos as coisas, acontecimentos e pessoas que fazem parte de nossa vida. Pensamentos, sentimentos, palavras e ações produzem energias que atraem energias semelhantes. As negativas atraem energias negativas e as positivas produzem energias positivas. Nossa tarefa é monitorar os pensamentos, sentimentos, palavras e ações para que sejam sempre positivos. Isso não é fácil num mundo material de formas pensamentos cheias de violência, sexo e ambição. Embora nada possa nos proteger desses acontecimentos negativos, podemos aprender a não dar importância a eles, deixando assim de atrair acontecimentos afins para as nossas vidas. Um exemplo do poder dessa lei. Muitas pessoas, inclusive crianças, veem crimes e outros atos violentos na televisão e em outros meios de comunicação, sendo que alguns têm tendência a copiar o que presenciam. Aliás, pelo simples fato de pensar no que assistiram, criam acontecimentos análogos à sua volta. Há fortes evidências de que o aumento de violência entre adultos e crianças é provocado por imagens negativas que não são equilibradas nem colocadas em perspectiva. Um exemplo positivo da lei da atração. Professores otimistas, com expectativas mais altas em relação às crianças, criam um clima que favorece o aprendizado. Há estudos que identificam fenômenos semelhantes entre supervisores, mentores e trabalhadores adultos. Pensamentos positivos e amorosos atraem pessoas positivas e amorosas. Influenciam também os testes de iniciação, cujo objetivo é favorecer nosso aprendizado. Na mensagem que se segue, El Morya revela os segredos da lei da atração. É com prazer que retorno para transmitir outra mensagem a respeito das leis universais. Nessa transmissão, quer interromper? Só uma partezinho breve. Aqui nós estamos lendo um livro de 96. Então, obviamente, não está contemplado aqui o efeito que hoje tem, principalmente as redes sociais, né? Mas a internet de uma maneira geral. Era só isso. É com prazer que retorno para transmitir outra mensagem a respeito das leis universais. Nessa transmissão, vou focalizar a lei da atração. É a lei que serve para frustrar muitas almas na jornada espiritual, pois espelha o que elas escondem em seu interior. A lei da atração demonstra o poder que a mente, o coração e a vontade têm de projetar o que existe interiormente. E a capacidade do universo de reagir a essa energia. É semelhante a um ímã cósmico que atrai para a pessoa tudo que ela focaliza ou projeta no etérico. Numa transmissão anterior, foi estabelecido que as manifestações resultam das forças multidimensionais que formam a mente consciente e subconsciente.
Assim, é essencial que todos observem cuidadosamente seus pensamentos, palavras, emoções e ações, para ver se não há imagens negativas cercadas de emoções armazenadas dentro de si. Isso é ressaltado porque é a chave para a compreensão da lei de atração. Os pensamentos e emoções interiores determinam o nível de vibração de cada um. Isso é verdade. O grau vibracional de cada um é uma frequência. Essa frequência interior cria um sinal que é emitido para o mundo, atraindo outras coisas que residem na mesma frequência. O que está oculto no interior dita o que vai aparecer no exterior. A lei da atração atrai também os testes de iniciação, pois o eu superior compreende cada fraqueza interior que cria um vazio ou falha de caráter que precisa ser polida. O eu superior é programado para preencher cada vazio, frequência, que não foi superado por experiências necessárias ao crescimento pessoal. A beleza dessa lei é que, uma vez aprendidas as lições e elevado o padrão vibracional da pessoa, os testes nunca mais voltam. E nem poderiam, pois a alma se eleva acima do nível vibracional destes testes, passando a viver experiências que vibram no novo nível. O milagre é que quanto mais a pessoa se eleva, melhor a vida se torna. A lei da atração controla a frequência e a sequência de acontecimentos que têm impacto sobre a vida de uma pessoa. Rapidez mental e controle sobre o corpo emocional são as chaves que ditam o nível frequencial de cada acontecimento. Atingido o controle sobre os corpos mental e emocional, a pessoa passa a experimentar apenas o que foi cuidadosamente programado na mente consciente e subconsciente. É nesse ponto que ela passa a ter mais controle sobre o que acontece em sua vida. Quem ainda não dominou os corpos mental e emocional, agindo geralmente de maneira errática e negativa, vai atrair pela lei acontecimentos e pessoas que residem no mesmo nível de discordância. Essas pessoas sentem como se estivessem eternamente caçando moscas, sem saber se um dia vão se livrar delas. É esse estado que faz com que muitos se achem indefesos e vitimados, como navios jogados de lá para cá em águas tempestuosas. Comecei esta transmissão afirmando que essa lei é frustrante para muitos. E é verdade, pois muitos não compreendem que só recebem o que é construído interiormente. É impossível escapar disso. Num mundo bombardeado por formas de pensamento negativas, que emanam de fontes como televisão, rádio, grupos discordantes da sociedade, zonas de guerra, guetos e situações dolorosas em geral, fica difícil separar os pensamentos e as imagens pessoais do que não pertence à essência da pessoa. As pessoas devem estar atentas ao que é oferecido à sua mente. Para atingir a mestria em relação a esta lei, é preciso discernimento e disciplina. Os pais precisam orientar melhor os filhos e todos devem começar a selecionar com mais cuidado o que entra em seus campos áuricos. Antigamente, não havia tantas influências bombardeando a mente. Hoje é diferente. Com a Terra mais próxima da quinta dimensão, é exponencial o aumento de estímulos. E é preciso muito discernimento para proteger o bem mais precioso da humanidade,
a mente. Isso deve ser feito antes que se atinja a mestria. A prática e o desejo de controlar os próprios pensamentos e emoções é o que dita a frequência vibracional de cada um. O controle das vibrações é a chave para aplicar a lei da atração. Se as pessoas aprendessem a controlar suas vibrações todos os momentos, mantendo uma frequência mais alta, mais próxima da luz, poderiam então controlar e escolher todos os acontecimentos e as almas que entram em suas vidas. Há, no entanto, uma exceção a essa lei que deve ser explicada. Os contratos que as almas fazem entre vidas parecem às vezes negar os efeitos dessa lei. Um exemplo: o mais radiante veio à Terra há 2000 anos e cumpriu seu contrato junto ao plano celestial. A quantidade de raiva e ódio projetada sobre ele nas últimas horas não era uma extensão do que irradiava de sua essência. Pelo contrário, esses sentimentos foram dirigidos à sua alma porque em seu campo áurico estava o programa destinado a transmutar o mundo. Seu eu superior veio a este mundo com um plano. No momento certo, esse programa entraria em atividade e então transmitiria o vazio que precisava ser preenchido. Assim, atraiu os acontecimentos necessários ao cumprimento de seu destino e, ao mesmo tempo, elevou sua frequência vibracional ao ponto da ascensão. Os grandes que vêm à Terra para realizar missões para Deus entram na atmosfera da Terra com o molde para transmutar determinadas energias para o mundo. Esses moldes contêm informações e instruções como transmutar conhecimentos, pensamentos, emoções e acontecimentos. Quando o molde é ativado, o universo reage às frequências programadas interiormente e chama à cena as imagens, pessoas e acontecimentos que participarão dos dramas a serem encenados. O mais radiante tinha apenas vibrações de compaixão e perdão em sua essência. É por isso que foi selecionado para esse papel. Sua frequência vibracional foi medida e considerada a mais alta da Terra. A dolorosa tarefa a ser realizada, a de transmutar os pecados do mundo, exigia uma vibração extremamente alta para compensar o nível baixo e escuro da consciência da humanidade. Assim, era necessário um ser que igualasse a frequência vibracional no extremo oposto do espectro. Era necessária a força de sua luz para consumir e transformar a negatividade da humanidade. Se ele não vibrasse tão alto, teria ocorrido alguma coisa de menor impacto e menores consequências. Foi graças à sua luz intensa, radiante, que a profecia pôde ser cumprida, mas em circunstâncias extremas. Essa explicação diz respeito também à aplicação da lei do ritmo, que vai ser explicada depois. Assim, não vou dizer mais nada sobre ela neste momento. Leitor dessa palavra, percebe que as aplicações de cada lei vão se somando umas às outras? É necessário compreender o todo antes de realizar o propósito de sua vinda à Terra. Aprenda o significado e a importância de todas as leis. Aplique-as à sua vida
e perceba que você é verdadeiramente o co-criador com o divino. O céu está esperando para ser trazido à Terra uma vez mais. A força celestial espera para ajudá-lo nesta tarefa. Mantenha seus pensamentos em Deus e na luz e verá a maravilha de sua vida interior que começa a dar os frutos de sua essência. Meus caros, ouçam a voz interior que fala de sua divindade. Não tenham medo de entrar em contato com essa frequência mais alta. Visualizem a luz em suas meditações e preces diárias e, eventualmente, atrairão a vocês tudo o que há de mais alto. Deus o acompanha em suas jornadas. Eu sou El Moria Adonai. Resumo. A lei da atração nos ajuda a compreender como escolhemos de maneira consciente e inconsciente os acontecimentos de nossa vida. Nossos pensamentos e emoções interiores determinam o nível em que vibramos. O nível de nossa vibração atrai coisas e pessoas que operam nesse mesmo nível. O nível de vibração determina também nossos testes de iniciação, pois espera-se que o eu superior garanta a mestria nas várias áreas de nossas vidas. Se não dominarmos os corpos mental e emocional, viveremos a discordância dos outros em nossas vidas. Quando atingirmos a mestria, estaremos prontos para criar a quinta dimensão na Terra. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. A gente sabe que atrair coisas para a nossa vida, principalmente aquelas que a gente deseja, que a gente quer, exige muita determinação e muita disciplina. E muitas vezes, quando a gente quer realizar um propósito, quando a gente se dispõe a pedir alguma coisa, a gente muitas vezes não sabe o que pedir, ou a gente acha que sabe o que está pedindo e acha que a gente realmente precisa daquilo que a gente está pedindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os nossos pedidos, principalmente se eles forem de ordem material, porque a gente não tem o total conhecimento das nossas necessidades, porque a gente não conhece o nosso plano encarnatório, né? E dentro dessa lógica, dentro desse raciocínio, eu diria que existe uma chance em 1 milhão da gente acertar no pedido. Por essa razão, quando a gente se dispõe a fazer pedidos para Deus, eu diria que o mais acertado é a gente pedir entendimento para tudo.
Porque seja para a gente entender por que que as coisas estão dando tão certo quando a gente faz uma escolha, ou seja para a gente ter resiliência para quando a gente tenta abrir uma porta e não consegue, o entendimento é a única coisa que vai fazer com que a gente consiga continuar caminhando. Porque dificilmente a gente vai errar quando a gente pedir entendimento. Porque nem sempre a gente está pronto para pedir qualquer outra coisa. Que às vezes quando a gente pede força, a gente sente vontade de bater em alguém, né? Acontece alguma coisa de errado, a gente tem vontade de bater em alguém, aí a gente já pediu força, aí é difícil a gente muitas vezes resistir a esse pedido, aí já sabe no que vai dar, né? Pediu força, tem que se controlar. Muitas vezes a gente pede fé, e aí a gente passa por aqueles momentos que a nossa fé é testada, nem rezar a gente consegue, de tanto estresse, tanto nervoso que a gente passa. Acaba esquecendo até as orações que a gente decora. Se a gente pede resiliência, a gente vê que as coisas mais absurdas acontecem na nossa vida. Coloca a nossa resiliência à prova também. Então, acho que o caminho do meio é pedir entendimento. Porque daí, seja o que for que aconteça, a gente está pedindo humildemente para tentar entender qual é a lição ali. O que a gente precisa aprender naquele momento? Ou é humildade, ou é fé, ou é hora de fazer uma oração, ou é hora de pedir força, ou é hora de pedir alguma coisa, ou é hora de ficar calado, ou é hora de agradecer. Então é melhor pedir entendimento, que daí dá sempre certo. Então eu diria assim que é a maneira de errar menos. Por isso eu recomendo para todo mundo, quem quiser, eu mando. O programa de oração é ótimo para isso, porque não é de nenhuma religião em específico, são afirmações positivas que não te obrigam a decorar nenhuma oração, são frases, né? E isso mesmo, Vanessa, são frases, e aí a cada dia essas frases vão mudando e a gente vai conversando com Deus por 63 dias seguidos, começa num domingo, né? E termina num sábado, o dia 63, que eu não sei falar, não lembro mais como é que é no número ordinal. E aí, em vez de ser o dia 64, quando você vai fazer o dia 63 no sábado, o dia 1 é o domingo de novo, para você continuar. Então, não tem, assim, eu não gosto de usar essa frase, que essa frase me traz péssimas recordações, mas não tem como errar. O dia
64 é o dia 1 de novo. Então, cada dia é uma frase diferente para você conversar com Deus de várias maneiras, através de vários filósofos diferentes. É bem legal. E a gente só precisa pedir para entender melhor o que acontece na nossa vida, de várias formas diferentes. E assim a gente vai ressignificando as coincidências, a lei da atração, as leis universais, aquilo que a gente lê nas obras do André Luiz, aquilo que a gente vê acontecer na Umbanda, aquilo que a gente vê acontecer em todas as outras religiões, e cada um dá o nome que quiser. Fala, Lu! Eu queria, não sei se vocês assistiram o filme O Todo-Poderoso. Qual que é? O do Morgan Freeman ou aquele do Jim Carrey? do Jim Carrey? Do Jim Carrey, que ele precisa construir a Arca de Noé. Aham. E aí chega um momento que a família não aguenta mais o que ele está fazendo e vai embora. E aí Deus encontra com a família, acho que numa lanchonete, se não me engano, e ela comenta que está se separando, e aí ele fala, né, que as pessoas, essa frase é muito, para mim, é muito impactante, que assim, as pessoas pedem para ter uma família unida, na hora que eu dou uma situação, um problema, que é para unir a família, as famílias se dissolvem. Então, tipo assim, né, a gente pede, eu preciso ganhar mais dinheiro, aí você fica até aqui de trabalho, e reclama, porque né, não dá conta, mas você queria ganhar mais dinheiro, como? Né? Uhum. Então, que a gente tem as respostas não necessariamente da forma como a gente pede, né? E assim, tem uma situação que eu tô com vergonha de comentar, mas eu vou comentar, porque a gente está tudo em casa, né? Uhum. Dizem que pelas telas a gente cria coragem. E assim, eu tenho um exemplo muito... Não, e literalmente está todo mundo em casa mesmo também, Não é? né? Então, pela tela a gente fala qualquer coisa, né? Dizem. Mas eu tô com vergonha assim mesmo, mas eu vou falar, porque eu acho que eu preciso escutar a opinião de vocês, o parecer com relação a isso que a gente está falando, né? Vamos lá. Eu tenho uma irmã minha que fala muito assim, Lu, muito cuidado com o que você pede, porque o que você pede, Deus te dá. E assim, eu tenho certeza que até de formas que eu não reconheci, eu já tive esse benefício, né? Mas assim, eu tenho 3 situações, três não. Eu acho que eu posso dizer 4 situações, muito assim, que parece assim, que você pediu e o negócio caiu de paraquedas na sua cabeça. Que foram 4 situações que eu estava sozinha, assim, contando da minha adolescência para cá, né? 4 momentos que eu estava sozinha e de repente eu falei assim, meu, tô cansada de ficar sozinha, eu quero alguém, tipo, pus na cabeça, eu quero encontrar alguém. Mas parece que assim, eu falei hoje eu quero encontrar alguém, e no dia seguinte estava tropeçando numa pessoa. Literalmente tropeçando, porque, gente, 4 situações de que, assim, era óbvio que não daria certo, mas que para mim era uma resposta de Deus, não é lindo isso? Nossa, olha, foi Deus que mandou, então é para mim. E eu queria saber que desencontro é esse. Porque assim, aí você fala, né, é o que está dentro da gente, e eu fico vasculhando o que está aqui dentro. Porque assim, foram 4 momentos que eu falei, cansei de ficar sozinha, eu quero encontrar alguém. E muito rápido eu encontrei alguém, e muito rápido eu quebrei minha cara. E aí isso eu interpreto como? Eu pedi errado, eu não estava pronta, não era isso, não era o momento. O que estava aqui dentro? Né? Seu Zé. Vamos lá, Zé, me ilumine. Quem me dera ter essa luz toda. Mas, sem dúvida, eu estou refletindo em outros estudos que já fizemos recentemente
E também, no que vamos dar continuidade, vamos ouvir muito de Pai João sobre isso. Já ouvimos, no caso da Sabrina, que a gente está estudando a fundo e que exemplifica muito isso. Gu, praticamente todos nós, salvo talvez um ou outro iluminado, começamos os nossos relacionamentos de uma maneira extremamente assodada, né? Geralmente atraídos pelo aspecto exterior, mas independente da atração física, sensual, projetando no outro aquilo que nós sentimos falta em nós mesmos. Projetamos a nossa carência no outro. E esperamos que o outro vá preencher esse vazio que existe dentro de nós. É textualmente o que você acabou de dizer. Você estava cansada de ficar sozinha. Você queria alguém para preencher esse vazio dentro de você. Foram 4, poderiam ter sido 10, 40, Não, já. mas elas iriam se repetir e continuarão se repetindo enquanto cada um de nós não se conscientizar de que isso que a gente busca no outro jamais vai ser preenchido da maneira que nós pretendemos, porque só nós podemos preencher esse vazio dentro de nós. E só quando estamos mas é assim, não é nem que a história não deu certo, ou alguma coisa assim. É que foram 4 situações que, tipo... Como que eu vou explicar? Não explica. Melhor não explicar. Não, é que assim, não é que a situação, por exemplo, eu conheci a pessoa, foi tudo bem, nananã, e aí não deu, acabou. Eu penso que assim, se a gente fica um tempo com uma pessoa, a gente não pode falar que não deu certo, né? Deu certo naquele período. Mas assim, eram pessoas muito... Ai, eu não sei qual expressão falar. Primeiro, muito nada a ver comigo. Tão carentes quanto você. Não, mas eu digo até em termos de caráter, em termos de... E assim eu falo, cara, se cada um atrai, né? Como a gente, semelhante atrai semelhante, o que eu sou, gente? Porque assim, eram situações muito absurdas. De diferente, sabe? Assim, não na energia, né? Porque a energia da carência e tal. Mas em termos de comportamento, ética, moral. Exatamente, ético, moral, social e todos que você imagina. Pessoas que até aqui, uma vez, uma outra irmã minha falou assim, Lu, pelo amor de Deus, se eu fosse fazer uma escala, entendeu? Tá caindo, né? O padrão tá assim. Tanto que eu falei, não chega, tá bom aqui, porque se for menor que esse, o que vai ser, né? Mas eu fico pensando mesmo, acho que Deus fala assim, você quer? Então toma, joga na minha cabeça. Olha, eu acho que tem um ponto aí que está na origem, tanto do que a Melissa falou, quanto na que você acabou de dizer agora. Nós temos essa imagem, essa projeção de Deus como sendo aquele velhinho de barbas brancas, todo bondoso, poderoso, que está atento a cada um dos nossos pensamentos e sentimentos e nos dando a cada um aquilo que nós achamos que queremos ou não dando. Gente, Deus, esse conceito de Deus que as religiões nos incutiram através dos séculos e dos milênios, é uma visão humana. Deus não é nada disso. Deus é pensamento puro. É mentalidade pura. Então, mas eu estou colocando se expressa em cada um de nós, se expressa em cada um de nós através das nossas mentes, através das nossas consciências. Desculpa, eu não ouvi o que você comentou. Que assim, é em termos de energia mesmo. Eu entendo que é a lei da atração, mas eu entendo que ponto que a minha energia está, onde ela está, entendeu? Que nível que está, que esteve, né? Para ter umas situações dessa que eu atraí. Isso é que eu quero chegar. Nós não tivemos, até bem pouco tempo nas nossas vidas, pelo menos eu não posso responder por ninguém,
Falo por mim e com base na experiência e na observação daquilo que a gente comenta e vive aqui ao longo desses anos todos juntos. Tá? Nós não recebemos uma, eu não diria nem educação, mas uma formação que nos levasse a entendermos as nossas mentes, o que é, de fato, a nossa consciência e como essa falta de entendimento nos leva a um caminhar totalmente sem rumo, sem meta, sem objetivo, seja no campo material para uns, no campo afetivo para outros, no campo social ou profissional, cada um conforme a sua necessidade de aprendizado. E as nossas lições são únicas. Nenhum de nós tem lições idênticas. Só muito recentemente, e eu acredito que em grande parte para nós aqui, para esse grupo. Você quer falar alguma coisa, ou você está tentando desligar teu áudio? Não, estou tentando desligar o áudio. Ah, tá. Através do estudo da doutrina dos espíritos, de tanto lermos livros, assistirmos palestras, recebemos orientações, aí vamos buscar auxílio para as nossas dores, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, afetivas, e ficamos esperando que algum mentor, através de um médium, vá nos dar respostas para as nossas questões. Achamos tudo bárbaro quando ouvimos, nos empolgamos, e passa algum tempo a gente percebe que não é bem assim. Porque nós estamos lidando com outros seres humanos, encarnados ou desencarnados, que estão muito próximos das nossas mesmas necessidades, carências, falta de informação. Quantas vezes, pelo menos eu, não me decepcionei com orientações recebidas por pessoas desencarnadas através de médiuns, ou das informações do próprio médium, achando que estava transmitindo informações de alguém desencarnado, citando algumas situações, tá? Na verdade, o objetivo do nosso aprendizado aqui, ele é essencialmente interior. As respostas para as nossas questões não estão nos livros, não estão nas orientações, nos gurus. Não, esses podem nos dar pistas, sinais, indicar um caminho aqui, um caminho ali. Mas quem vai efetivamente encontrar as respostas somos nós mesmos. E essas estão dentro da nossa mente, daquilo que nós chamamos de consciência, ou eu superior, ou nosso espírito imortal. A gente não consegue parar 30 segundos para ouvir essas respostas, porque é o que ele fala aqui no começo, se referindo principalmente à televisão, tal, hoje em dia a internet, mas sempre foi assim. As situações das nossas relações pessoais, interpessoais e sociais nos afastam e nos impedem de nós interiorizarmos as nossas questões para que possamos ouvir essas respostas que vêm de dentro de nós. Não é uma questão de aquietar a mente, como muita gente fala, inclusive alguns gurus. Opa, algum áudio aí estava barulhando. Acho que é o seu, Lu. Eu vou fechar aqui. Tá. Né? A mente nunca se aquieta. Ela está sempre num burburinho constante. Mas quando a gente, de alguma forma, cada um com seus recursos, com as formas de entendimento sobre meditação,
oração, pedidos, repetição de determinados mantras, não, isso não importa, cada um tem o seu método e tem que entender aquilo que faz sentido para si. Né? Conseguimos não ficar julgando, nem tentando entender o que se passa dentro da nossa mente, mas apenas observamos de forma atenta, sem julgar, sem procurar explicações, os pensamentos, as memórias, os sentimentos, as vozes interiores que todos ouvimos o tempo todo, ficarmos ali como um espectador, atento e compassivo, aceitando com carinho, com compaixão, todas essas manifestações interiores. Por alguns segundos, a gente consegue equilibrar, harmonizar todos esses contraditórios aparentes e diminuem os nossos conflitos interiores. Pedimos coisas, claro, todos nós precisamos, em um ou outro momento da nossa vida, de resolvermos problemas de ordem material. Se estamos passando por um apuro financeiro, a gente pede recursos, é natural. Mas não prestamos atenção clara àquilo que essa carência, essa falta, está nos ensinando, para onde está nos dirigindo e por que ela acontece. E ficamos culpando os outros, a economia, o governo, o mercado, aqueles que nos devem, aqueles que deveriam nos pagar e não nos pagam. Estamos sempre buscando, ou então a nossa incompetência, a nossa falta de tino comercial. Eu não consigo ganhar dinheiro, eu não tenho habilidade com isso. Ou, como você citou, no campo da afetividade. Eu tenho o dedo podre, é só apontar para alguém que dá ruim. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Tem uma música que a Maria Bethânia canta, que eu não vou lembrar agora, mas que trata exatamente disso. Agora, quando a gente consegue adquirir algum grau de equilíbrio entre as nossas emoções, mas emoções não, que emoção a gente não consegue controlar. Emoção é uma coisa instantânea, físico-psicológica, é uma reação a algo que acontece fora. Mas aos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas memórias, as nossas lembranças. E o nosso ego, essa voz interior que está constantemente julgando, comparando, apontando o dedo para tudo aquilo que acontece, a nossa casa mental vira uma bagunça. E nós vivemos quase que permanentemente assim. E nos sentimos impotentes diante dos acontecimentos ao nosso redor. Então a gente mergulha de cabeça e ficamos ali achando que estamos nos distraindo horas e horas e horas na frente de uma telinha, na frente de um computador, na frente de uma televisão, ou de alguma forma calando as nossas mentes em ambientes barulhentos, com muita gente. Quem gosta vai para uma balada, vai para uma casa noturna onde tem 500 pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém ouve ninguém, enche a cara, fuma uma droga, enfim, vamos enrolando, empurrando com a barriga. Ou nos isolamos, e aí fica pior ainda, porque começamos a sentir falta do convívio com outras pessoas. Tudo isso é muito complexo. E essas leis que nós estamos aprendendo aqui, ou pelo menos lendo e ouvindo, aprender é outra coisa, que a gente só aprende se a gente coloca em prática, exigem de cada um de nós exatamente aquilo que ele coloca aqui. É preciso muito discernimento
para proteger o bem mais precioso da humanidade, a mente. Isso deve ser feito antes que se atinja a mestria. A prática e o desejo de controlar os próprios pensamentos e emoções é o que dita a frequência vibracional de cada um. Enquanto a gente não se dedicar a aprender esse controle da mente, a gente vai estar permanentemente patinando no mesmo ponto, repetindo os mesmos erros. Agora eu te pergunto, independente da tua profissão, para cada um de vocês, quantos anos de estudo você dedicou para aprender a tua profissão? Quanto tempo, dinheiro, energia você não despendeu para se formar nessa ou naquela área? Você aprendeu na faculdade aquilo que era o necessário para você se tornar um profissional, seja qual for a tua atividade? Ricardo, quando você saiu da faculdade de Direito, mesmo depois de você ter prestado o exame da ordem, você já era um bom advogado? Eu acredito que, principalmente na minha área, o aprendizado é constante. Porque por conta das alterações, é o tempo inteiro. E não é só isso, é a prática, o convívio com as leis e com os contraditórios das leis e com as inúmeras, infinitas possibilidades de aplicabilidade da mesma lei que, diante de um cenário, de uma pessoa, de um efeito, vai mudando, de lidar com juízes que cada um tem uma característica diferente, uma maneira diferente de pensar e de agir. O Pedro, na área de TI, cada cliente, cada rede, cada equipamento, cada software, cada hardware. A Melissa, na fonoaudiologia, qualquer um de nós saímos da nossa formação, menos eu, porque eu não fiz nenhum curso superior. Eu fugi da escola na 6ª série do ginásio, então eu escapei disso. Mas tudo aquilo que nós aprendemos, de fato, do ponto de vista profissional, exigiu prática, constante, atenção, foco, disciplina. Não é assim? Alguém aqui é uma exceção a essa regra? Já veio pronto, não precisou aprender nada? Não, né? Agora, quando se trata daquilo que é a parte mais importante de cada um de nós, que é a nossa mente, e do coletivo da humanidade terrestre, que são essas mentes interconectadas nessa teia de luz que nos une e que nos torna todos um. A gente não quer investir 10 minutos por dia, pô! Ah, não, dá trabalho. É cansativo. Ah, eu não quero pensar nisso agora. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não gosto desse tipo de coisa. Então, vai dormir na cama, que é lugar quentinho, com a cabeça desse tamanho, e no dia seguinte acorda reclamando de novo, ou ignorando tudo que está acontecendo ao seu redor. Não tem jeito. Tudo o que nos está sendo apresentado nos nossos estudos, e se a gente começar a vasculhar pela web hoje, vocês vão perceber que cada vez mais tem insights, tem informações, tem vídeos, tem palestras, tem cursos de formação individual, tem palestras religiosas, todas focando no mesmo ponto, a necessária aplicação da disciplina ao conhecimento das nossas mentes. E isso ninguém vai poder fazer por nós. Tem um guru muito famoso nos anos 60, 70, que motivou inclusive os Beatles tal, e que foi considerado um mestre ascensionado em vida desde criança pelo grupo da Fraternidade Branca, que o Leadbetter o descobriu na Índia, o Krishnamurti. Alguém já ouviu falar do Krishnamurti?
Pesquisa um pouquinho sobre ele. Genial. E ele sempre enfatizava isso. Não adianta vocês ouvirem as minhas palavras, as minhas orientações, ou as de quem quer que seja, ou a do mais radiante, citado aqui por Moria, que é Jesus de Nazaré, se a gente não pratica o que ele ensinou. Quando ele explica claramente e afirma, vós sois deuses, e tudo aquilo que eu faço, vós também o fareis, e ainda mais. Pedi e obtereis. Mas ele ensina como pedir. Porque se um filho pede peixe, o pai não vai dar uma pedra ou uma cobra. Então, o que a Melissa falou é totalmente adequado. Nós não sabemos pedir porque nós não sabemos o que precisamos. E não sabemos por quê. Porque não buscamos entender aonde está a informação que precisamos. Hoje eu estava fuçando o meu computador aqui pela terceira vez, pesquisando em backups externos, em HD externo, para buscar um arquivo. Fucei. Eu não lembrava como ele estava salvo, nem aonde, nem que palavra-chave usar, E não foi a primeira vez. Até que, finalmente, depois de horas, eu achei, só que ele estava salvo numa extensão de arquivo totalmente diferente da que eu estava procurando. Eu estava procurando um PDF. E ele não tinha sido salvo como PDF. Não me perguntem por quê. Coisas de Windows. Ora, eu nunca iria achá-lo. A não ser no momento em que eu parei. Bom, vamos ter que mudar de link porque a chamada está acabando aqui, tá? Eu vou interromper aqui e passarmos para o próximo. Até já. Está faltando um só, né? Estávamos em 16. Só para concluir o raciocínio enquanto ainda está fresco. Só para concluir o raciocínio enquanto ainda está fresco. Depois de sei lá quanto tempo, eu finalmente encontrei. Estava lá, na minha cara, mas com outra forma. Eu estava procurando da maneira errada. E mesmo assim, para abrir esse arquivo, eu tive que fazer várias tentativas diferentes, até que finalmente uma delas o bichinho mostrou a cara ali, pim, apareceu exatamente o documento que eu estava procurando. A Melissa sabe do que eu estou falando. Percebe? Então, essas perguntas que a Lourdes colocou, que a Melissa comentou antes, e que cada um de nós tem dentro de si, sabermos pedir o que nós devemos pedir, estão dentro de nós, mas a gente tem que procurar com afinco, com dedicação, com disciplina, com os meios e as informações que todos nós já temos, mas não usamos, no segredo de nós mesmos, no interior de nós mesmos, no silêncio da nossa consciência que observa passiva e compassivamente
sem julgar, sem acusar, sem tentar interferir os pensamentos, as emoções, os sentimentos, as vozes interiores e as lembranças. Pela ordem, a Irene tinha pedido a palavra e você em seguida, Mel. Irene, fala, querida. Quando eu era adolescente, bem mais jovem, eu era muito mais leitora do que sou agora, né? E eu estava, quando você falou no Krishnamurti, eu acho que confundi com o Hermann Hesse, porque na hora que você falou Krishnamurti, me veio o Siddhartha, né? Aquele livro, mas acho que é do Hermann Hesse, não é isso? O Hesse foi, durante muitos anos, e ainda é um dos meus autores prediletos. Acho que eu fiz a confusão. Eu Mas, li O assim, Lobo da Estepe quando eu tinha 14 anos de idade. Aquilo estraçalhou a minha cabeça. eu me lembro que eu fazia parte do clube do livro, né? Eu também. Graças a Deus, incentivada por uma amiga, né? O Krishnamurti é um guru indiano que tem uma linha de pensamento muito mais profunda que o Hesse. Fala, Mel. Sim. Eu só queria concluir, porque se eu não me engano, foi o Krishnamurti que dizia uma coisa que ficou para mim assim muito clara, que a mente da gente é como um cômodo. Se você mantém o cômodo cheio, né, de coisas, né, de muitos móveis, o espaço vai se tornando cada vez menor. Então, a mesma coisa a nossa mente, a gente tem que limpar a nossa mente, né, deixar ela vazia para que a gente consiga permitir que coisas novas entrem. Se eu não me engano, era o Krishnamurti que falou isso. Porque eu li mais ou menos isso, ele fala sobre os conflitos, que a E única aí, forma de a gente sair dos conflitos é simplesmente observar, sem julgamento, passiva e compassivamente, tudo aquilo que acontece dentro da nossa casa mental. Só quando a gente consegue esse equilíbrio é que a gente vai atingir esse ponto de harmonia e aí a gente começa a ver com clareza qual é o nosso desígnio, o que nós realmente precisamos e o que devemos pedir. Fala, Mel. Estava lembrando uma coisa que talvez ajude. Lembra quando a gente estava na escola e ficava perguntando as questões quando estava fazendo prova? Qual era a resposta que a gente tinha? Que compreender o enunciado também faz parte da prova. Então, muitas vezes, quando a gente quer muita explicação sobre as coisas, a resposta é essa. Compreender o enunciado também faz parte da prova. Então, quando a gente fica com muita dúvida sobre o que a gente está querendo pedir ou sobre o que a gente está querendo agradecer, quando a gente está conversando com Deus, compreender o enunciado também faz parte da prova, né? A gente tem que ficar em silêncio um pouco, refletir e escutar a resposta, né? Porque compreender o enunciado também faz parte dessa prova. A gente tem Perfeito. que se permitir ler nas entrelinhas. Perfeito. Vai complementar? Só um lembretezinho aqui.
sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo. Basta por agora, cada um que ouça o restante dessa letra, que é muito mais brilhante do que qualquer palavra que eu poderia lembrar para colocar agora. Fala, Mel. Tenho que aceitar a dor. Tá sintonizado aqui também, viu, Zé? Vale que cada um ouça essa música com atenção pelo menos 2 vezes antes de dormir hoje, vai nos ajudar bastante. Fala, Mel. Eu acho que se a gente conseguir fazer tudo isso junto, não dá para acordar amanhã, porque é muita coisa para se preocupar ao mesmo tempo. Uma por vez. Apagar a luz, ficar a sós, desatar os nós, já são mais que 2 coisas ao mesmo tempo, já ocupa tempo demais. Mas todos então, vamos fazer isso. Escolhe uma de toda essa lista e tenta, porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, galera. Então não faça nada, só ouça a música. Exatamente. Veja bem, gente, tem uma comparação que eu acho que responde bem a questão que a Irene colocou e se alinha muito com o que nós estamos colocando aqui. Tem uma comparação que eu achei fantástica sobre a nossa casa mental. A dona dessa casa é a nossa consciência. Mas ela tem mais 4 moradores, que podemos, fazendo uma brincadeirinha, chamar de 4 macaquinhos. 2 macaquinhos e 2 macaquinhas. Uma macaquinha é a nossa memória, as nossas lembranças, que estão constantemente vindo à tona e atraindo a nossa energia mental para o passado, para coisas boas ou ruins, para nostalgia, para um monte de coisas que vêm à memória assim do nada, que a gente se lembra sem ter a menor alusão. Puxa vida, eu fui em tal lugar, tal época, tal pessoa, tal situação. A memória está sempre fazendo uma algazarra e a gente se distancia do hoje para voltar para trás. A outra macaquinha, essa é terrível. É a macaquinha das lembranças, ou melhor, das emoções, dos sentimentos. Essa pega pesado, porque ela constantemente faz com que a gente reaja a tudo aquilo que acontece ao nosso redor sem controle, porque a emoção é uma reação físico-química de 9 bilionésimos de segundo, que dá uma cascata de hormônios no nosso organismo, que nos deixa totalmente preparados para alguma ação imediata e que nós não temos como controlar, mas que provocam os nossos sentimentos. E esses, sim, é que nos abalam, porque eles perduram ao longo do tempo, quando mal controlados. Tem um macaquinho terrível que está o tempo todo julgando e comparando tudo, que é o ego. Essa vozinha tagarela que está falando dentro da nossa cabeça o tempo todo. E ele é narcisista, ele se acha o cara. Então ele sempre está fazendo comparações e querendo se achar melhor que os outros. E o mais terrível de todos, o mais rápido, veloz, que não para um segundo, que pula para um lado, para o outro, você não consegue. Parece o The Flash. Lembra do The Flash no filme? Esse é o pensamento. Esses 4 macaquinhos juntos fazem uma desordem, Irene,
que é pior do que um quarto atulhado de móveis, porque aquilo você pode pelo menos mudar de lugar. Esses 4 não, você não consegue nem botá-los para fora, porque eles são residentes permanentes, e tampouco aquietá-los. E aí a consciência adormecida, ela simplesmente ignora e deixa que cada um faça o que quiser. Então, essa usina nuclear, que é a nossa mente, que tem um poder imenso de geração de energia, tem um diretor que está permanentemente ou bêbado, ou sonado, ou desatento, e 4 gerentes que só cuidam cada um do seu próprio umbigo e ficam cutucando uns aos outros. Chega uma hora que a usina entra em parafuso e corre o risco de explodir. Quantos de nós não tivemos explosões na nossa casa mental ao longo da nossa vida, de um jeito ou de outro? A única forma possível de arranjar esses 4 elementos e colocá-los alinhados para que a gente possa, com um pensamento focado, objetivando alguma coisa concreta, alinhado com um sentimento verdadeiro de querer aquilo, usando todos os nossos conhecimentos arquivados no nosso banco de dados de memória e levando em conta a nossa necessidade no plano material, no aqui e no agora que o ego nos traz, é a consciência parar de tentar ficar controlando cada um deles ou ignorá-los, mas sim ficar atenta, prestar atenção, sem julgar, compassivamente, aceitando cada pensamento, cada lembrança, cada sentimento, pelo menos por alguns momentos, com compaixão, com amor, sem julgar. E existem inúmeras técnicas que nos ajudam a fazer isso, mas não precisa ficar lá com uma roupa especial, em posição de lótus, com incenso, com uma música assim, com uma iluminação acolá. Não, é um processo interior, só que exige disciplina. Eu vou dedicar 10 minutos do meu dia, ou na hora que eu acordo, ou a hora que eu vou dormir, ou no meio do dia, ou vou me trancar em algum lugar e vou dedicar 10 minutos a permitir que a minha consciência, que eu, o eu maior, que está aqui dentro de mim, observe no que eu estou pensando, deixar esses pensamentos fluírem, deixar os sentimentos fluírem, a memória, os julgamentos, essa vozinha tagarela, ficar só observando atentamente, sem interferir, sem julgar. 10 minutinhos. Parece simples, mas não é não. Dá um trabalho lascado. É mais difícil do que aprender japonês em braille, como diz o Djavan. Mas a gente tem que aprender, meu. Se a gente quiser sair dessa mesmice em que nos encontramos, se quisermos capitalizar toda essa informação, todo esse conhecimento abençoado que nos é dirigido, nós temos que colocar isso em prática. Eu estou citando uma das coisas que é um ponto em comum em todas as orientações religiosas na sua expressão mais elevada, seja nas informações contidas nos evangelhos de Jesus, seja nos contextos do Talmud, ou do livro dos mortos do Egito, ou da literatura muçulmana, nós sempre vamos encontrar alusões claras, e aqui nesse livro que estamos estudando também, a importância de aprendermos a conhecer
a nossa mente. Não adianta a gente conhecer o nosso corpo, a nossa profissão, acharmos que conhecemos a pessoa com quem convivemos. Porque se nós não conhecermos a nós mesmos, nós não saímos do lugar. Nós não nos preenchemos, Lourdes, a ponto de plenos, sem buscar nada em ninguém, nós acabamos atraindo para nós as pessoas, as situações, os recursos materiais que nós realmente precisamos, que realmente vão atender a nossa necessidade real de prosperidade real. Não é só dinheiro, abundância material, mas é em todos os campos da nossa vida. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ser infeliz por não ter um relacionamento afetivo legal. Você pode ser extremamente bem-sucedido profissionalmente e ter uma vida social horrorosa, ninguém te suporta. Eu não sei quem chamou primeiro, vamos pela ordem de idade, primeiro as mais jovens. Melissa. Mel? Alô? Então vamos lá, Lourdes. Eu acho que eu acabei de entender que, assim, o que você está falando isso de por que a gente atrai situações, se eu for parar para pensar, na verdade, eu atraí situações que fizessem eu olhar para mim mesma. Que fizessem eu pensar o que eu queria, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar. Essas pessoas me obrigaram a olhar para tudo isso e também a falar, não, assim eu não quero. Bem por aí. Esse é um ponto fundamental. E às vezes as situações que mais nos magoam, que mais nos ferem, principalmente no campo afetivo, são aquelas que nós precisamos naquele momento, exatamente como você está colocando, para nos reposicionarmos e identificarmos dentro de nós o que nós esperamos do outro. E quem eu sou, né? E quem eu sou. Quem eu sou, até onde o outro pode chegar. Porque aí você consegue estabelecer um limite claro, olha, daqui para dentro sou eu, daqui para fora é você. Eu te respeito, você me respeita. Nos damos bem, ótimo. Vamos fazer um projeto de vida em conjunto? Nós podemos ter objetivos em comum, respeitando a individualidade do outro e as necessidades do outro, no que eu posso te ajudar nas tuas necessidades, no que você pode me ajudar nas minhas, mas não criando dependência. E sim, um projeto que nos conduza na mesma direção. E isso vale para um casamento, vale para uma sociedade, vale para um projeto de uma ONG, de um grupo que se reúne para prestar assistência a quem quer que seja. Mel, desculpa, você está aí ainda? Desculpa. Diga, eu acabei passando para a luz porque você estava com a boca cheia. Continua. Está sem áudio. Não, eu só ia dizer o seguinte, que a gente se acostuma, dentro das nossas experiências, a criar muitas expectativas e muitas limitações a respeito de tudo que a gente acredita, né? E depois fica difícil quando a gente começa a se questionar de tudo que a gente acredita e perceber como que eu nunca tinha pensado nisso antes,
como que eu nunca me permiti pensar de outra forma, como que eu nunca me permiti olhar de outra maneira para essa mesma situação. São tantos questionamentos que a gente acaba se envergonhando de ter sido tão, como é que fala? Cego. Eu não diria cego, de ter sido tão rígido Ah, sim. com Rigidez de pensamento. com as nossas próprias formas De pensar, de pensar. de sentir. Exatamente. Agora, repito, nenhum de nós veio com manual de instruções. Nós não tivemos nas nossas famílias pais e mães e parentes sábios que tivessem esses conhecimentos e pudessem passar para nós, porque eles também sofreram pra caramba por não saberem. Esse conhecimento está se tornando acessível a nós nesse momento, porque é o momento de despertar as consciências de toda a humanidade. E por isso estamos sendo privilegiados por viver esse momento, mas exige de nós mais do que simplesmente ler, ouvir, assistir vídeos, palestras, frequentar essa ou aquela corrente religiosa, cumprir esse ou aquele rito ou dogma. Não tem nada a ver com o fora, tem a ver com o dentro de nós mesmos. E para isso, a gente tem que ouvir a música do Gil. A gente tem que se permitir e se disciplinar para pelo menos uma vez por dia, 10 minutos que sejam, a gente se dedique com disciplina. Vai suar frio. Falo por mim mesmo. É muito difícil. Mas a gente tem que se esforçar para isso. Eu, por exemplo, consigo mais próximo de fazer meditação que eu conseguia e me ajudava bastante, era caminhando de manhã. Eu simplesmente me concentrava na minha respiração, nos batimentos cardíacos e deixava fluir o que vinha na minha cabeça, sem focar em nada, nos pensamentos, nos sentimentos e tal. Aí, de repente, num dia que eu estou mais down por um motivo ou por outro, ou muito preocupado, ansioso com o que vai acontecer amanhã, eu comecei a parar e fazer isso. Clique. Estou pensando no futuro, preocupado, estou sentindo saudades do passado, tem uma vozinha aqui me dizendo, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não devia ter feito o outro. Tem um sentimento aqui, meio que de raiva, meio que de saudade, meio que de solidão. Deixa essa bagunça toda à vontade, eu vou só observá-las, mas não vou julgá-las. E eu consigo fazer isso hoje por 3, 4 minutos, perco um pouco, volta, calado, mais 3, 4 minutos, até eu completar pelo menos 10 minutos. Não vou dizer que é uma coisa que eu venho praticando a minha vida toda, não. Eu estou começando a fazer isso agora, de muito pouco tempo para cá. E tem me feito um bem enorme. E o que eu tenho procurado é isso, é compartilhar aquilo que eu tenho experienciado e, de alguma forma, tem me ajudado, mas pode ser que não sirva para você. Pode ser que o teu caminho seja outro. Assim como para alguns é importante entrar numa igreja e ficar repetindo 35 vezes o Pai Nosso e 45 vezes a Ave Maria e com um creme Deus Pai no meio. Para outro, é a batida de um atabaque num terreiro de Umbanda. Para outro, é ir numa casa espírita e ficar ali ouvindo prece de Cáritas ou textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada um é cada um. Fala, Azul.
Eu sou a mente minha é tão agitada que quando eu fico tentando meditar, eu começo a ver fórmula geométrica, uma linha que sobe, uma linha que desce, faz um X, faz um quadrado. Antes eu achava que isso era maluquice. Mas sabe quando você está ao telefone, que você é agitado, que você fica fazendo figura? Eu fazia isso muito no trabalho. Eu falava muito no telefone, né? E eu tinha mania de fazer isso. E eu percebo que eu faço isso mentalmente, eu faço figuras no mental. Cada um de nós projeta de alguma maneira, isso não é importante. O importante é observar atentamente, sem fazer julgamento. Aceitar que a tua memória está projetando figuras geométricas. E daí? E os pensamentos estão tocando um samba. E os teus sentimentos estão querendo matar um leão pelo rabo. E tem uma vozinha ali atrás dizendo: você é uma otária, o que você está fazendo aí? Deixa tudo isso acontecer ao mesmo tempo. Não julga. Não tenha nenhuma expectativa. Só observa atentamente, compassivamente, com compaixão. Receba todos essas formas de manifestação, porque todos eles cabem dentro de nós, estão ali. Mas a consciência está acima disso. A consciência somos nós, a nossa essência, o nosso eu maior. E nós estamos aqui a serviço de nós mesmos. Quanto mais nós conseguimos nos conectar com essa nossa essência, mais harmonia nós criamos dentro e projetamos fora. Mais nós alinhamos o pensamento com o sentimento e conseguimos transformar tudo ao nosso redor, atrair para nós tudo o que nós realmente precisamos, não o que nós achamos que queremos. Puxa vida, eu preciso de 150 mil reais para comprar o carro tal. Ou eu preciso juntar tanto para fazer uma viagem para tal lugar. Ou eu preciso encontrar uma pessoa que tenha tais e quais características. Isso é o que a gente deseja, não é o que a gente precisa. O que a gente precisa, a gente só vai descobrir quando a gente conseguir harmonizar essas 4 macaquinhas e fazê-los se alinharem e gerar a energia em conjunto, em direção a um objetivo, a uma meta. Mas isso é coisa para a semana que vem, já estamos às 21h29. Eu vou propor o seguinte: semana que vem, viu, Mel? Eu começo com o Encontro com o Pai João, que é um capítulo novo, tá? Porque hoje realmente a gente tinha que explorar um pouco melhor. O tempo está me deixando com fome, viu? Só de te ver mastigando aí. Tá bom? Então, de castigo, porque me Então, nesse momento, nós vamos agradecer a toda a equipe espiritual que nos ajudou durante essa aula e pedir ao mentor de cada um de nós que nos conduza durante o sono físico ao aprendizado necessário para cada um de nós
e que refaça as nossas energias, permitindo que cada um de nós tenha um sono reparador e que o corpo físico descanse para mais um dia de trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, boa semana para todo mundo. Tem a festa sábado, hein? Obrigada pela aula. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sábado, todo mundo lá. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite, boa semana. Fique com Deus. Boa noite. Obrigado. Obrigada pelos documentos. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada.